tudo bem? Hoje na nossa aula de português eu vou dar umas dicas a respeito dessa atividade que vocês estão completando sobre é S ou é Z? Como que eu vou saber? Então, tem algumas regras, mas fora as regras, vocês têm que prestar muita atenção, vocês têm que ler bastante. Muita leitura faz com que a gente guarde como as palavrinhas são escritas. Aí a gente erra cada vez menos, tá bom? Então, vamos lembrar dos exercícios do livro onde aparece a palavra mesa, que eu tenho que passar para o diminutivo. Eu passo para o diminutivo usando a letra Z ou usando a letra S? É simples, gente. Olha, se a palavra já é escrita com S no final, ela permanece escrita com S. Tá vendo? Rosinha é o diminutivo de rosa. Rosa já é escrita com S, rosinha permanece com S. Roseira é um derivado da palavra rosa, da mesma família, então ela segue também escrita com S. Tá vendo como é simples? É o mesmo exemplo da mesa. Agora, casa, olha só. Casa também. Ela é escrita com S no final da sílaba, então eu passo para o diminutivo com S, continua. Aqui também tem um derivado da palavra casa, que é casebre. Continua sendo S. Lembrem-se que isso acontece quando é escrita na última sílaba com a letra S. Tá bom? Agora, como é que eu sei se eu vou usar Z ou S? Porque às vezes é Z, às vezes é S. Olha lá a hora da leitura, dá atenção nas regrinhas. Então agora nós vamos falar desse exercício aqui onde aparece a maçã e o diminutivo que é maçãzinha com Z. Por que a gente se confunde? Porque aqui o S fica com som de Z. Lembra da história que o S é um cara bagunceiro, gosta de enganar? Se a gente não prestar atenção, ele engana mesmo, porque ele muda de som, não é? Aqui ele fica com som de Z. Continua sendo escrito com S, mas ele fica com som de Z. Aqui no caso, maçã não tem a letra S. Então, se eu vou passar para o diminutivo, o que eu faço? E aparecer esse som, maçãzinha, eu sei que é com Z. Eu vou acrescentar o Z. Não é que eu vou continuar escrevendo da mesma forma. No caso do S, continua escrevendo da mesma forma. No caso do Z, eu acrescento, porque não tem na palavra, na última sílaba. Olha outros exemplos aqui. Pé. Olha, pé. Aí eu vou passar para o diminutivo. Olha o som. Como é que eu sei se é S ou se é Z? Porque eu falo rapidinho. Qual é o diminutivo de pé? Pezinho. Todo mundo fala. Mas e para escrever? Aí eu lembro da regra. Se não tem a letra S no final da sílaba, no final da palavra, na última sílaba, eu acrescento o Z. E tiro o acento, mas essa é uma outra regra que vocês vão aprender mais pra frente. Outro exemplo, jardim. Qual é o diminutivo? Jardinzinho. Olha o som. Aí eu fico na dúvida, S ou Z? Sem erro. Não tem S no final da sílaba, eu acrescento o Z. Tá vendo? Isso é fácil, gente. Tem outros momentos também para usar o S que eu fico na dúvida se é o S, se é o Z. Por exemplo, eu vou passar para o feminino, adjetivos pátrios.
O francês, olha o som do S aqui. S com som de S, francês. E o que acontece quando eu passo para o feminino? Ai, meu Deus, esse S. Muda o som para Z. Francesa. Mas como tem o S aqui, é só eu acrescentar o A e ele vai mudar o som, certo? Então vocês vão prestar atenção nessa hora. Muito bem. Aqui, outro exemplo. Gosto. Que gosto bom. Então, aquele bolo é gostoso. Toda vez que eu vou acrescentar oso, o osa, aqui no caso não tem o exemplo, mas o osa e o esa, neste caso de adjetivo pátrio, é sempre o S. Gosto, gostoso. Quem teima é teimoso. Certo? E é isso, gente. Continua com S. Além de vocês conseguirem fixar essa regrinha do S ou Z, vocês têm que prestar muita atenção. Eu vou repetir, vocês façam muita leitura, porque a leitura é muito importante para que vocês consigam se lembrar das regras. Leiam de tudo um pouquinho, pode ser um gibi, o livro, que é super importante, uma revista, os panfletos que vocês têm visto no livro agora. Qualquer tipo de leitura é válida. O importante é fazer uma leitura por dia. Essas palavrinhas vão ficando guardadinhas nas gavetinhas que nós temos aqui, ó. E um dia que a gente precisa usar, abre aquela gavetinha e se lembra daquela regra. O ruim é que nem sempre tem regras para a gente se lembrar. Mas o bom é que quando tem, fica fácil. E aí a gente erra cada vez menos. Eu espero ter ajudado para vocês fazerem esse exercício do livro e qualquer outro na hora de escrever um texto, uma frase ou algo parecido. Tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês me liguem, vocês mandem um áudio que a tia está esperando. Até a próxima, gente. Até!